Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui na primeira edição, Plantão Glorioso, quarta-feira de cinzas. Pois é, o que passou, passou, o resto é cinzas. E o Botafogo começou uma nova jornada aí há 2 dias. Hoje, há um dia na verdade, né? Ontem e hoje pela manhã teve treinamento, 9 horas da manhã, Renato Paiva comandou a sua, na verdade, primeira grande atividade ali à frente do grupo, né? Ele que vai ter pelo menos 20 sessões de treinamentos até a estreia contra o Palmeiras. A gente vai falar da possibilidade de amistosos também no meio dessas sessões de treinamento. E vamos falar das impressões que Renato Paiva deixou. Pude colher aí algumas informações e gostei muito que o Renato Paiva buscou tirar alguns jogadores da zona de conforto. Vocês sabem muito bem de quem a gente está falando, né? Seja a zona de conforto técnica, seja a zona de conforto disciplinar. Mas a impressão, isso é o principal, né? A impressão deixada nos primeiros dias por Renato Paiva lembra muito as impressões deixadas por Arthur Jorge. Muito positiva dentro de campo, no staff, enfim, é isso que a gente quer. A gente quer agregar, não desunir. É um treinador que agregue e tenha o domínio do grupo, que a gente viu que isso foi muito importante no ano passado. Um treinador respeitado pelo grupo, respaldado pelo grupo, tá certo? Vamos falar sobre esses 2 primeiros dias de Renato Paiva à frente do Botafogo, mas eu conto com você. Já deixou o seu like nesse vídeo? Você já sabe. Guilherme, vai falar de novo? Isso é claro, vou falar de novo porque as visualizações lá em cima e o número de like lá embaixo. Dá essa moral aí, por favor. Moralzinho de quarta-feira de cinzas, pode ser? Deixar o like, tá? Porque isso ajuda muito o canal. O canal às vezes tá meio travado lá, porque tem pouco like, aí o YouTube recomenda pouco, né? Então é o nosso trabalho e eu peço pra você dar uma moral, beleza? Todo dia a gente tá aqui falando de Botafogo, você escutando, e eu peço a moral pra você. Chato, mas enfim, é família GG, né? Com a família eu fico à vontade, tá certo? E você que é novo aqui no canal, se inscreva, essa moral aí. Vamos lá, vou falar do trabalho que tá começando no Botafogo. As impressões, o meu amigo Thiago Frank, né, falou sobre as primeiras impressões do Renato Paiva. O nosso plantão aqui é mais tarde, né? O Thiago falou primeiro. A gente cita aqui a fonte, né, do canal do Thiago Frank, mas o Botafogo, de certa forma, como um todo, tem gostado dos primeiros dias de trabalho do Renato Paiva. É muito cedo. Hoje foi só a segunda sessão de treinamento. Ontem foi mais um reconhecimento do grupo, né? O grupo voltando aí de 4 dias de folga, uma preparação mais física. Então, assim, o que a gente pôde colher de informação nesses primeiros dias de trabalho? Renato Paiva não está chegando em um terreno que ele tenha que fazer reconhecimento palmo a palmo. Ele sabe já muita coisa do Botafogo. Muita coisa já foi passada para ele. Muita situação interna já foi passada para ele. Inclusive situações que não estão tão agradáveis assim, né? Envolvendo um jogador ou outro que ele vai precisar chegar mais junto para tirar da zona de conforto, né? Então já se via no primeiro dia que o treinador, da mesma forma, não sei se vocês se recordam, né, que aconteceu com o Arthur Jorge, já chamando todo mundo pelo nome, já conhecendo um monte de jogador, então isso de certa forma causa um impacto positivo, né? Eu sempre falo, na minha vida social, pessoal, tal, se eu quero um bom atendimento num restaurante, tal, eu vejo o nome do camarada lá, chamo pelo nome, né? Uma falta de respeito. Ô João, ô Alberto, ô Cristina, tudo bem? Chamar pelo nome a pessoa, né? Isso mostra reconhecimento e num trabalho, né, mostra que você conhece realmente não só o nome do cara, mas as características, né? Isso é muito importante. Ao contrário, né, o futebol quando não era tão... Era profissional, claro. É profissional há quase 100 anos aí, né? Não, 100 anos exagerei, né? Há uns 70 no Brasil, há uns 70 anos, né, o futebol ganhou esse traço profissional, 70, 80 anos. Mas a gente via, por exemplo, o Botafogo de 2010. O João Santana chegava, não conhecia ninguém, pô. A galera que tem que conhecer o João Santana.
Então era uma inversão, né? O treinador era o chefe absoluto mesmo, né? E você que me conheça, eu é que vou mudar a história aqui, né? Chama lá o garoto, como é que chama esse cara aí? Não, o João Santana, né, cara? Figuraça, campeão, também por onde passou, mas naquela época funcionava. Hoje, a gente precisa ter novos métodos, né? E esse método personalíssimo, eu acho que ele ganha grupo. Hoje em dia você tem que ganhar o grupo. Se nós percebermos o Botafogo pós-Luiz Castro, os treinadores não tinham um grupo. O Bruno Lage, ele não tinha um grupo. Os jogadores comemoraram quando o Bruno Lage saiu. Então o Bruno Lage era um cara que perdeu o grupo por causa desse comportamento dele, né? Muito superior, já chegou aqui querendo sair. Então isso, de certa forma, é muito ruim no momento de dificuldade. Porque o treinador se sente sozinho, como o Bruno Lage se sentiu, talvez, sozinho, sem respaldo do grupo, né? Havia muitos jogadores que não gostavam do Bruno Lage, como outros treinadores, o Thiago Nunes, e aí não é nem questão de gostar, é questão de não ter a admiração do grupo. Os jogadores não acreditam no seu trabalho. Sabem que não vai dar certo. O que a gente está fazendo aqui é adiando o inadiável, que é a demissão do treinador e a mudança do trabalho, né? Isso, de certa forma, gera um clima muito ruim, né? Se nós pensarmos em termos de trabalho numa empresa, você saber que já vai ser demitido, ou você saber que o seu chefe vai ser demitido, dá, de certa forma, um desânimo, né? Porque você sabe que daqui a pouco vai ter que mudar a estrutura de trabalho toda, tá? Enfim. Então o Arthur Jorge, ele nos primeiros dias fez um trabalho de ganhar o grupo. Ele nem ganhou os jogos, ele perdeu os 2 primeiros jogos. Mas ele ganhou o grupo, ele entendeu as nuances do grupo, ele deu chance para muita gente e depois entendeu quem estava numa zona de conforto e quem conseguiu sair dessa zona de conforto, quem não conseguiu sair ficou para trás. A gente vê o Lucas Alter, por exemplo, ele não era nem... podia estar precisando de um zagueiro de última hora para jogar, ele não botava o Lucas Alter. De tanta chance que o Alter teve, o AJ falou assim, esse não consegue sair dessa zona de inconsistência técnica, né? Então eu vou improvisar o Danilo, eu vou improvisar o Marçal, eu ligo pro GG para improvisar o GG, que eu não sou zagueiro, né? Todo mundo sabe, minha fama de artilheiro. Então, o Alter não jogava. O Alter não jogava. O Alan, de certa forma, não conseguiu sair daquela zona de conforto no aspecto físico, e aí não é nem um problema do jogador. Um jogador que passa dos 30 anos e está acostumado a jogar pelada de luxo por um tempo, que é o futebol árabe, ele demora. A não ser que tenha 20, 23 anos, tal. O caso do Igor Jesus, que em pouco tempo conseguiu se readaptar. Agora, o jogador mais experiente demora. Então o Alan pouco entrava em algumas partidas, mas pouco entrava. Quando a parada pegava, ele colocava o Alan mais no finalzinho. Tal. Por quê? Porque o Arthur Jorge tinha essa percepção que alguns jogadores não conseguiam sair dessa zona de conforto, tá? Agora, o que mais me chamou a atenção, e eu gostei de saber disso, é que o Renato Paiva está muito consciente dos jogadores que estão numa zona de conforto disciplinar, no caso de indisciplina, tá? E já buscou tirar esses atletas dessa zona de conforto. Tá? O Renato Paiva não está ali para cumprir protocolo. Se tiver que falar para o chefe, para o boss, não quero trabalhar com esse. Pô, mas eu não quero trabalhar com esse. Com esse aqui eu não quero. Tá? Então o primeiro trabalho foi um trabalho de causar essa impressão positiva, de chamar o grupo para si, de mostrar conhecimento técnico que a gente já viu que os treinadores portugueses dessa nova geração têm. A gente já sabe que esses treinadores da nova geração têm muito conhecimento técnico, vêm dessa escola que dá muito certo no futebol mundial hoje em dia. Agora, é um trabalho que o Renato Paiva vai precisar continuar. Já trouxe para vocês, no Bahia, o grupo gostava muito dele. De certa forma, o grupo até se impressionava com algumas questões táticas trazidas pelo Renato Paiva, mas comprava o barulho, comprava a ideia, porque sabia que em algum momento isso poderia vingar. Tecnicamente, o time do Bahia de 2023 era muito ruim, então talvez mais difícil de vingar. Mas os atletas de alto nível que o Bahia tinha, pelo menos que já foram
de alto nível. Caso do Caule, do Ricardo Goulart na época, são atletas que gostavam muito do trabalho do Renato Paiva, né? Inclusive o Renato Paiva cita o Caule como um jogador que ele gostaria de levar para onde ele fosse. Pode trazer, tá? Só avisando. É botafoguense, joga bola, pode trazer, convence o boys aí, tá? Mas a impressão, resumindo, a impressão foi muito positiva. Um treinador que certamente vai tirar os atletas da zona de conforto, vai tirar os atletas dessa coisa do treino mais leve, são treinos pesados, muitas vezes serão em 2 períodos, tá? Então os jogadores que, como o Matheus Martins, estavam numa zona de conforto técnica muito desconfortável para o torcedor. Não, ele não estava sendo cobrado. O que está fazendo, tá tudo bem. Não, tá bom, você é titular todo jogo, só tem você mesmo, né? Então agora, o grupo mais recheado, você precisa tirar o jogador dessa zona de conforto. Ele não está jogando nada, ele precisa voltar a jogar bola. De repente, na mão de um treinador que saiba operar, ele pode voltar a performar, ou então performar melhor do que foi em 2024, que é o que eu espero desses jogadores, né? Performar melhor do que foi em 2024. Agora eles têm 20 sessões de treinamento, um mês quase de treinamento, então a expectativa é muito positiva, principalmente porque soube que está buscando tirar alguns atletas da zona de conforto, vocês sabem muito bem a quem eu estou me referindo, tá? Esse primeiro trabalho de ganhar o grupo, seja na admiração técnica, né? Porque os jogadores percebem isso. Caramba, olha só a jogada que ele está trabalhando. Olha só, nunca pensei que poderia atuar assim. Olha só esse estilo de jogo, olha o losango que ele está armando aqui. Pô, ele está potencializando o jogador para sair com a bola. Olha como a gente ganha com o goleiro trabalhando bola o tempo inteiro com a gente. Estou dando um exemplo aqui de trabalhos dele no Toluca, por exemplo, no Bahia, que eu fui pesquisar a fundo, né? Mas principalmente no Toluca, no León do México, no Independiente Del Valle, né? Tirando o León, né, que não foi um trabalho bom, mas no Toluca foi um trabalho muito elogiado, tanto pela diretoria quanto pela torcida, principalmente pelo torcedor do Toluca. E no Independiente Del Valle ele saiu e a diretoria não queria que ele saísse, né? Saiu após um título, o Independiente Del Valle acabou sendo campeão da Sul-Americana naquele mesmo ano com um time montado por ele e tal. Então o trabalho foi muito bom, tá? Um trabalho respaldado. E aí a gente vê que essa tática de ganhar grupo, de ter o grupo na mão, de ter a admiração do grupo por conta das ideias, isso aconteceu com o AJ. E aí eu cito um momento em que estava todo mundo já desconfiando do Botafogo, toda a imprensa colocando os jogadores do Botafogo na fogueira, todo mundo já querendo trazer 2023. O Arthur Jorge não deixava os jogadores responder. O Arthur Jorge pegava o microfone e dizia que acabou, não quero mais falar sobre isso, 2023 já passou, vocês estão falando do líder do campeonato, mas o Botafogo tinha acabado de perder a liderança, mas era líder em pontos, junto com o Palmeiras, e ele falou, em nenhum momento perdemos, fomos ultrapassados, já estamos aí há quanto tempo à frente, vocês duvidando do trabalho. Na segunda-feira foi lá, convocou uma coletiva de imprensa, antes da viagem do Botafogo para São Paulo, e sábado tinha final de Libertadores, para elogiar o grupo, para dizer que confiava na equipe. Isso blinda o grupo. Isso faz com que o grupo ganhe mais admiração pelo seu trabalho. Então, são coisas que só um treinador respaldado vai fazer. O Bruno Lage, ao contrário, colocou o cargo à disposição. Isso gera uma incerteza no grupo. Tá? Então, que o Renato Paiva consiga entender que o trabalho que foi feito pelo seu antecessor é um trabalho que precisa ser continuado. O grupo precisa sentir a mesma confiança que sentia no Arthur Jorge. E pode ter um trabalho até melhor do que o AJ, tudo pode acontecer. Pode ter um trabalho sem tantos títulos como o do AJ, mas o importante é o Renato Paiva ter o grupo na mão. E o grupo na mão passa por uma questão mental, passa por uma questão psicológica, né? E passa também por uma questão técnica. Ele precisa, nesses primeiros dias, fazer o Botafogo ter repertório. O que a gente viu nesses 2 primeiros meses foi uma pobreza, foi uma miséria de repertório. Então isso também dá confiança no atleta. Ele saber que no momento de dificuldade tem uma jogada ensaiada, que o adversário não está esperando, e que eu tenho um atacante de seleção brasileira para
botar para dentro essa bola numa jogada ensaiada. Que eu tenho um jogador de seleção uruguaia para fazer algo diferente. Que eu tenho um grupo de jogadores campeões da América para fazer algo diferente. Então a confiança precisa voltar, a autoestima elevada precisa voltar e está nas mãos do treinador e as impressões primeiras foram positivas. Eu fico por aqui, beijo grande no seu coração, saudações alvinegras, fui!